Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like. Não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E não se esqueça que agora, mês de outubro, tem caixa assombrada com o tema Saci, tá bom? Não deixe de adquirir a sua caixa Saci, tá muito legal. Olha aqui, um dos itens que vem nessa caixa é este lindo incensário com o Saci, gente. O Saci fumando de verdade, porque você coloca um incenso cone aqui, ó, de cascata, e aí a fumaça vai sair pela boca do Saci, como se ele estivesse soltando a fumaça do cachimbo dele mesmo. É muito legal. Eu acho que eu não vou ter mais aqui, não, o vídeo, mas é muito legal, tá? E você não vai encontrar isso em outro lugar, tá? Isso é exclusivo da Caixa Assombrada, mês de outubro, Saci, porque dia 31 de outubro é dia do Saci no Brasil. Então, dito isso, não perca a sua caixa. Se ainda não é assinante, pode assinar e receber a partir da caixa de outubro, Saci. E se não quiser assinar, você tem a opção da compra da caixa de forma avulsa, beleza? Tá lá na loja. Vamos pro relato de hoje, que o relato de hoje é um daqueles que vocês gostam pra caramba, que é do Senhor Fulanesto. Vamos ver aqui? Vamos lá. Olá, Aninha, Matheus e legião de assombrados. O velho Fulanesto recebeu de uma inscrita do canal Senhor Fulanesto um relato que foi transformado em conto. Terrível conto. Antes de ouvi-lo em sua voz inigualável, em sua interpretação maravilhosa, com o adorno da simpatia que lhe é peculiar, ai, que poeta! Gostaria de agradecer a vocês pelo carinho de sempre. E hoje, ao senhor Coveirito, pelas palavras gentis que sempre dirige a mim. É um grande escritor e abrilhanta esse canal. É verdade. Deixem o seu like e se inscrevam no canal Assombrado. O melhor entre os melhores. Ah, muito obrigada, Fulanesto. Muito obrigada. Vamos lá, então. Rituais malditos. A morte deve ser tão bonita. Deitar na terra marrom e macia, com a grama balançando no alto e ouvir o silêncio. Não tendo ontem ou amanhã. Não tendo ontem ou amanhã, para esquecer o tempo, poupar a vida, estar em paz. Oscar Wilde. Eu tenho que ler de novo, sabe? Profundo. Peraí. A morte deve ser tão bonita. Deitar na terra marrom e macia, com a grama balançando no alto. No alto, né? Porque deitar na grama, você tá enterrado, gente. Não é bonito, não. É meio, né? Com a grama balançando no alto. E ouvir o silêncio ensurdecedor. Não tendo ontem ou amanhã. Para esquecer o tempo, poupar a vida, estar em paz. Mal menos, não sei, Oscar Wilde, não sei. Vamos lá, continuando. O corpo. O que é o corpo senão o habitáculo da alma? E sem a alma, de que serve o invólucro? Um recipiente vazio, a casca de noz partida, da qual se extraiu todo o conteúdo. Uma velha ânfora de barro, cujo vinho que nela continha verteu à terra por entre as rachaduras criadas pelo fluir tormentoso do tempo. Não somos todos destinados a essa verdade? Então, podemos concluir que de nada serve o corpo sem a alma fugida, e por essa razão deitamos-lhe a terra ou simplesmente transmutamos-lhe em cinzas. Esse é o senso comum, ou não? Mas, de certo, não é a percepção absoluta para alguns. Espantosamente, o homem parece não conhecer limites quando se trata de buscar, inutilmente, igualar-se a Deus. Corrompe os elementos e a própria natureza, procura criar falsas riquezas, alterar as aparências, o caráter de outrem e, não raro, buscar uma pueril e enganosa imortalidade. Tudo faz por meio de sortilégios. Tudo faz por ignorância, pequenez e insignificância frente ao complexo universo que o envolve.
De uma forma ou de outra, todos pagam um preço por tais transgressões, e Afonso aprenderia da pior maneira possível que não se deve tentar mudar o destino. Afonso sempre foi um homem rancoroso, ruim, incrédulo e recluso. Sem estudos, sem amigos, sempre viveu sozinho e isolado. Sua subsistência vinha das modestas criações de galinhas e cabras e de uma pequena lavoura que cultivava. De fato, vivia em um lugarejo esquecido por tudo e por todos, localizado no interior de um dos estados mais pobres do Brasil, e ainda originava-se de uma família miserável. Há muitos anos, sob essas condições precárias, Afonso veio ao mundo que o desprezaria. Acabou sendo criado por sua avó, que faleceu quando ele contava 23 anos de idade. O pobre menino havia nascido com horrendas deformações. Causou repulsa em todos que o viram, inclusive em seus próprios pais. Nem mesmo a velha parteira, acostumada a tantas visagens na lida, conseguira esconder sua abominação. O rosto apresentava um aspecto repugnante. O nariz praticamente não existia, dando vez a uma cavidade disforme. O crânio era irregular e onde deveriam estar as bochechas rosadas, terríveis perfurações expunham o interior da boca. Pobre menino, um monstrengo. Apesar disso, e o tempo confirmaria, não demonstrava sinais de distúrbios mentais. Sua mãe, mal o cordão umbilical havia sido cortado, tratou imediatamente de culpar o marido devasso por aquela tragédia, aos berros. "Foi a sífilis que contraíste nos prostíbulos que frequentas!" gritava ela, enquanto desviava os olhos da criança. Não acreditavam que vingaria. Aliás, rezavam para que o bebê desencarnasse. Estavam todos errados. Correram os dias e quando mamãe e papai descobriram que ele teimaria em permanecer vivo, entraram em desespero. O pai fugiu, abandonou a esposa sozinha, carregando a enorme cruz que suportava nos braços. A mãe do pequeno Afonso se afundou na bebida e, por não conseguir sequer olhar para o seu filho, entregou-o à avó Núbia para livrar-se do jugo. A velha senhora, de bom grado, educou seu neto para a lida no campo, para a leitura e operações matemáticas simples. Era mais do que suficiente. Também ensinou que sua aparência de quimera se devia às transgressões profanas de seus pais e aos pecados que ele próprio cometera, nessa e em outras vidas. A velha senhora sempre dizia ao neto imperfeito que aquela era a vontade de Deus e nada poderia ser feito. Afonso nutria uma ira dentro do peito por aquele Deus de sua avó, que havia soprado nele o fôlego da vida antes da obra estar terminada e perfeita. E assim era a existência que Afonso conheceu. Transformou-se em um arremedo de homem, sem fé alguma e que amaldiçoava o dia de seu nascimento. Praguejava dia após dia numa eterna agonia. Não detinha conhecimento ou recursos para tentar reparar a mácula em seu rosto e, por essa triste razão, cobria a face com um pedaço de pano velho sempre que estava na presença de qualquer pessoa. Irava-se com facilidade e evitava contato com todos. Ademais, seus vizinhos mais próximos moravam a muitos quilômetros dali. Me lembrou o Fantasma da Ópera. O livro. Certo dia, porém, sua sorte ou sua desfortuna mudaria para sempre. Ao acordar bem cedinho, como sempre fazia, deparou-se com um livro grande, pesado e velho, de autor desconhecido, deitado cuidadosamente aos pés da porta de sua casa. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, gente, com a música. Tá rolando, né? Eu fico com medo, às vezes, de estar contando e alguma coisa não tá certo. Tá certo. Continuando aqui. Então, ele encontrou um livro.
Olhou ao redor para tentar identificar a pessoa que havia deixado o alfarrábio. Alfarrábio é livro antigo e geralmente volumoso. Muito obrigada, Fulanés, porque eu não fazia ideia. Tentou identificar quem deixou o alfarrábio ali. Não encontrou viva alma. Pensou que o tivessem deixado lá por engano. Alguém certamente o viria buscar. Examinou sua capa velha e empoeirada, repleta de símbolos estranhos. Não havia nada escrito sobre o couro enegrecido. A princípio não pensou em manuseá-lo. Urgia. Urgir significa executar algo urgente e inadiável. Urgia cuidar das minguadas criações, únicas companhias a quem amava, e da minúscula lavoura. O livro fechado estava e fechado ficou. Depositou-o sobre a mesa da sala, partiu para a seara. O dia transcorreu como qualquer outro e Afonso estava pronto para retornar à sua casa, preparar a comida, dormir e, no dia seguinte, recomeçar sua trajetória monótona na terra. Ao entrar, deparou-se com o livro aberto. Como poderia ser? Tinha certeza de que o deixara cerrado. Entretanto, a curiosidade o impeliu. Sentou-se, acendeu uma vela, retirou o trapo imundo que escondia a cabeça tosca e atentou para as palavras escritas na página descerrada, ou seja, aberta, franqueada. E leu a noite inteira, sorvendo cada uma daquelas palavras escritas lindamente à mão, em tinta vermelho carmim, e quanto mais mergulhava no conteúdo do velho exemplar, mais inebriado se achava. Já rompia a manhã do dia seguinte, e Afonso permanecia como que hipnotizado, deslembrar é esquecer. Ai, não sabe. Deslembrar, esquecer, mas nunca tinha visto essa palavra, gente. Deslembrando como nunca antes de suas obrigações na roça. No português arcaico, liam-se ensinamentos em forma de rituais. Rituais para transformar quem estivesse disposto a cumpri-los em seres quase angelicais, de aparência bela, linda, harmoniosa, agradável, atraente e elegante. Enfim, rituais de beleza. Alvoroçado, fervendo de entusiasmo, o rapaz agarrou-se ao que acreditou ser a primeira oportunidade que recebera em vida de mudar a sua sina. Afonso, o incrédulo, deixou-se apaixonar por aqueles sombrios ensinamentos pagãos. Creu e se dispôs a seguir e praticar as lições que eram dispostas em etapas no decorrer de 7 dias seguidos. Etapas horrendas. O primeiro dia. A primeira fase, ou o rito do primeiro dia, lhe pareceu tarefa simples e fácil de executar. Não poderia se alimentar, permanecendo em total jejum e descanso, até o nascer do sol do dia seguinte. Apenas água lhe era permitido. Comer e beber sempre foi um transtorno para Afonso, que necessitava cobrir os orifícios do rosto com as mãos. Uma cena bizarra. Dizia o manuscrito que a abstinência de comida e o distanciamento do trabalho serviriam para limpar seu corpo, preparando-o para a transmutação. Uma advertência havia. No dia 1º, nenhuma alteração corpórea seria notada, o que só teria início no 2º dia do rito. Sempre curioso, folheou as páginas seguintes em busca das próximas etapas do ritual. Para sua surpresa, todas as demais folhas estavam em branco. Espantou-se e questionou a si mesmo se deveria acreditar em tudo o quanto havia lido. Estaria o livro incompleto? Seria uma farsa? Mesmo assim, cumpriu exemplarmente a lição. E durante o primeiro dia absteve-se de alimentos, permanecendo deitado na cama. Dormiu com o livro em suas mãos e sonhou. Sonhos confusos, estranhos. Sentia que o perseguiam e acordou sobressaltado. Era de manhã e a próxima lição o esperava. Mas onde achar o restante dos ensinamentos? O 2º dia.
Agarrou o livro que caíra no chão ao lado da cama. Para sua surpresa, ali estava grafada apenas a segunda fase do ritual. Continuando. Sentia-se extasiado. Afinal, sim, aquilo era pura magia. Constatou que a advertência era verídica. Nenhuma mudança em seu rosto, o espelho mostrava. Sua crença nas palavras do livro estremeceu. Entre mentes, seguiu seu intento e deixou à míngua as criações e a lavoura. Nada mais importava agora. O ritual ordenava que no segundo dia, Afonso apenas comesse raízes e bebesse água. Além do mais, precisava juntar um maço de folhas de carnaúba e banhar-se esfregando a planta dos pés à cabeça por 3 vezes, de manhã, à tarde e ao anoitecer. Ao final do dia, uma vela teria que ser colocada exatamente onde o livro foi achado. Afonso, que tinha fome, cuidou de desenterrar uma rama de mandioca e se fartou. Lavou-se no riacho próximo, tal qual lhe fora ordenado. Acendeu a vela e, nesse instante, para sua surpresa e espanto, ouviu alguém chamando seu nome, ao pé do ouvido. Parecia o som do vento, baixo e sibilante, quase inaudível. Deu um salto para trás, esbarrando na vela que quase se apagou. Correu para o interior da palhoça e nada mais escutou. Dormiu um sono pesado, sem sonhos ou pesadelos. O terceiro dia. Ao acordar no terceiro dia, correu para o espelho velho e oxidado e observou radiante que seu rosto havia mudado. A cabeça exibia um formato mais harmonioso. A cavidade do nariz parecia estar sendo preenchida, em parte por um tecido róseo, e as fissuras existentes dos 2 lados da face estavam impressionantemente menores. O rapaz caiu de joelhos ao chão e agradeceu a seja lá quem lhe presenteou com aquele livro, pela única chance que já recebera de poder ser alguém. Sim, a terceira fase do ritual estava lá, escrita com a mesma letra cursiva na cor vermelha. Entretanto, Afonso observou que a lição do dia exigia mais esforço e abnegação. Hesitou. Ele precisava sacrificar todos os animais de sua criação. O sangue dos inocentes bichinhos seria coletado em uma vasilha virgem. Metade ele beberia enquanto ainda estivesse morno, e esta seria a única refeição daquele dia. Nem água poderia beber. Utilizando a outra metade do líquido vermelho, deveria se banhar à meia-noite, recitando 6 palavras estranhas, na mesma ordem em que estavam escritas. Afonso chorou. O que deveria fazer? Suas cabras e galinhas eram a única companhia que conhecia, e ele as amava. Continuar com o ritual ou desistir? Não obstante sua compreensiva indecisão, olhou mais uma vez o reflexo de seu rosto e a dúvida se dissipou. Ele realmente estava mudado. Resolveu dar seguimento. Com os olhos encharcados, um a um, deu cabo dos animaizinhos que foram sacrificados. Recolheu o líquido vermelho que vertia numa talha velha de pedra que nunca fora usada antes. A visão era estarrecedora. Os corpos sem vida empilhados, Afonso acometido por ânsias de vômito enquanto tentava sorver o asqueroso néctar. Mas deu cabo da metade do conteúdo da talha. Enterrou suas amadas companheiras, entrou em profundo estado depressivo. Pensamentos horrendos transpassavam sua mente enojada. Visões de morte, agonia, de vultos incorpóreos bailavam à sua frente, e seu nome, sussurrado insistentemente nos ouvidos pelo vento gélido, aquilo o deixava louco. O relógio antigo de sua avó marcou 12 horas da noite, ou seja, meia-noite. Despiu-se, decorou as tais palavras funestas
e recitou-as enquanto despejava sobre si o restante do que havia no recipiente. Dormiu coberto com o líquido pútrido e mal cheiroso. Acorda! Acorda, infeliz! Vá se banhar no córrego e vê no que se transformou! Afonso despertou assustado. Ainda era madrugada e não havia ninguém perto de si. Quem o teria acordado? Correu para o riacho, lavou-se e tentou enxergar o reflexo de seu rosto nas águas cristalinas do córrego. Mas a noite estava escura. A lua não se dignara a se revelar no firmamento e o sol não havia nascido. Ele correu para a casinha de taipa, acendeu uma vela e olhou no espelho. Era um milagre. Estava belo, ou quase. As marcas da maldição que sobreviveram após seu parto estavam desaparecendo. Todavia, a obra era inacabada. Precisava ir além. Já não se importava com suas criações sepultadas e novamente abriu o livro maldito para cumprir a tarefa funesta do 4º dia. Elaiá, que será que vem, hein? O 4º dia. Não. Afonso gritou... não! Afonso gritou de horror. Não poderia cumprir a tarefa. Abrir as covas e comer a carne crua e podre de um de seus animais mortos. Não, aquilo era o cúmulo. Sua aparência já estava por demais agradável. Tão diferente daquele monstro horroroso que Afonso era. Fechou o livro e foi trabalhar na lavoura. Tão esquecida nos últimos dias, né? As vozes e as sombras estavam mais intensas, porém ele resolveu ignorá-las. Faça o que te ordenei, faça o que te ordenei, dizia o vento em seus ouvidos. Não obedeceu ao sussurro sibilante. Afonso retornou à sua casa, consultou o espelho e sorriu. Decidiu não fazer o ritual, pois estava satisfeito com o atual estágio de perfeição, fruto de seus trabalhos imundos, e o 4º dia aligeirou-se como um relâmpago. Novamente pôs-se a dormir. Acordou de madrugada sentindo fortes dores por toda a cabeça, mirou o vidro espelhado e gritou de agonia. Sua aparência retornou ao triste estado grotesco de antes de iniciar o ritual. O arremedo de beleza havia desaparecido e Afonso, a quimera, desesperou-se e abriu novamente o livro em busca da 4ª tarefa para, enfim, executá-la. Não a encontrou. Não estava mais lá. Porém, lia-se o repugnante ordenamento do 5º dia. Agora vem o 5º dia. E assim estava escrito: 5º dia. Tu és um ser miserável, insignificante, desprezível e desobediente. Não te é permitido interromper o que começaste. Continuas ou pagarás com o maior feiume que possas imaginar. Vá ao roçado, queima tua colheita e alimenta-te de todos os animais mortos. Não os cozinhe, apenas os depene e os esfole. Queima os ossos despidos de qualquer vestígio de carne. A água eu te permito, que não sobre um só cadáver. Apavorado, ensandecido e trôpego, Afonso iniciou, antes do raiar do dia, aquela tarefa medonha. O pavor o impeliu. Ademais, as palavras do livro foram direcionadas a ele e a mais ninguém. O feitiço de magia da beleza não era uma receita a ser seguida, era uma sentença escrita exclusivamente para ele. Afinal, uma vida inteira desprezando a si mesmo, maldizendo o Deus de sua avó, praguejando contra tudo e contra todos e cuspindo em sua parentela, o qualificaram para ser o afortunado recebedor do alfarrábio amaldiçoado. Era dele e de mais ninguém. Não se sabe como Afonso conseguiu cumprir tão degradante ordem, mas o fez. E à noite, lá estava ele, vomitando, doente e febril, queimando os ossos descarnados que sobraram, em meio à plantação devastada pelo fogo. Caiu de exaustão, de dor e de nojo de si mesmo. Adormeceu chorando.
Acordou com o sol do 6º dia iluminando seu rosto. Sentia-se mal, lançou mão de uma vara e, apoiando-se nela enquanto tropeçava sem forças, buscou o espelho. Sim, estava renovado, tal qual se encontrava na manhã do 4º dia, belo e inacabado. Um misto de gratidão e ódio preencheu o coração de Afonso. Se por um lado estava quase conseguindo tudo o que sempre quis, por outro turno havia perdido sua amada criação e executado tarefas odiosas e repugnantes. Ele não sabia que o pior estava chegando. O 6º dia. Afonso não estava preparado para aquelas palavras escritas. O ordenamento do 6º dia. Não tinha escolha. Era fazer ou jogar tudo por terra. Tomou banho, colocou uma roupa decente e, pela primeira vez desde que sua avó faleceu, saiu de casa sem o rosto coberto. Partiu para a cidade próxima. Andou cerca de 2 horas pelas estradas de chão batido e empoeiradas. Sabia onde ficava o cemitério e a localização do túmulo humilde de sua avó. Pelo caminho, observou que ninguém mesmo notava sua presença. Era um mundo novo, tão diferente do passado, quando todos, sem exceção, o olhavam com assombro. Entretanto, a ordem que deveria executar não permitia que Afonso aproveitasse essa nova sensação de prazer. Uma legião de vultos o acompanhava, tal qual uma procissão macabra que somente ele podia enxergar. Chegando ao seu destino... Oi, Marie, desculpa. Perdão. Chegando ao seu destino, esperou escurecer. Pulou o muro da necrópole, que era desprovida de vigias noturnos, desenterrou o caixão de Dona Núbia com as próprias mãos e fez o que lhe foi determinado. Em jejum absoluto, tu te deitarás com os restos de sua avó Núbia e com ela dormirás abraçado até a manhã do último dia. Ao fazeres isso, tua aparência se consolidará em eterna beleza. Não voltarás a ser o mesmo de antes. Não envelhecerás. Estarás curado. Seja grato. Mas aviso, deves cumprir a 7ª e última fase do ritual. O inferno deve guardar semelhança com o que sofreu Afonso naquela última semana. E agora atingira o ápice do terror, da degradação moral e do desrespeito para com a memória de sua avó. Obedeceu irado, enojado e com vergonha do que havia se tornado. Levantou-se com os primeiros raios de sol, cobriu o corpo ressequido e retornou para casa, pelo mesmo caminho que percorrera no dia anterior, seguido dos mesmos seres obscuros que o acompanharam na ida. Não obstante seu estado de confusão mental e o nojo que sentia de si mesmo, as pessoas agora o encaravam e, por mais improvável que pudesse parecer, elas sorriam, o cumprimentavam e comentavam que jamais haviam visto homem mais belo pelas redondezas. Não se continham e falavam em voz audível que o forasteiro era o próprio Apolo encarnado. Afonso admirou sua nova aparência por horas no espelho oxidado de sua casa. Não estava apenas belo, seu corpo, seus cabelos claros, seus olhos azuis, seu perfeito nariz grego e sua face jovial eram esplendorosos. A pele bronzeada em tons de cobre emanava uma espécie de luz própria. Permitiu-se sorrir. Logo, fechou o semblante ao fitar a mesa da sala. Lá estava ele, o livro. Pegou-o com as mãos trêmulas, fechou-o e vociferou enraivecido. Tu, que não se dignaste a dizer quem és, seduziu-me com a promessa de uma nova vida, enquanto se divertia com a minha degradação como ser humano. Certamente deve ser um bruxo do submundo que se deleita com o sofrimento dos homens. Hoje o meu corpo está mudado, sim, mas a que preço? O quanto paguei e pagarei? Eu não sou o mesmo de antes,
nem em corpo, nem em espírito, e não mais me sujeitarei a teus rituais, que num crescente de malvadezas, num evoluir diário de moralidades, por certo me conduzirão à mais imunda, baixa e repugnante das tarefas, no 7º e último dia. Não mais, nunca mais, eu te repudio. Afonso acendeu uma fogueira nos fundos de sua casa e ateou fogo no livro. Gritos de agonia podiam ser ouvidos. Era o vento lamurioso a condenar a sua atitude. O fogo parecia crescer incontrolável e logo sua casa ardia em chamas. Não havia lhe sobrado mais nada além da nova e bela aparência. A nova vida de Afonso. Tomou o caminho da cidade e para onde mais iria? Todos novamente se encantavam pelo caminho com o recém-chegado. Tinha fome e sede. Pediu dinheiro por um prato de comida numa venda local. O dono do estabelecimento estava inebriado. Um encanto natural emanava de Afonso. Ofereceu emprego ao moço, que aceitou de pronto. A filha do comerciante se encantou pelo lindo rapaz. Apaixonaram-se e logo estavam de casamento marcado. Afonso inventara uma história mirabolante sobre sua honrada família e seu passado de hombridade. Todas as jovens da cidade morreram de inveja daquele que foi o mais lindo casamento do lugar e não se conformavam com a perda de tal partido para a bela noiva. Passaram-se os anos, anos de felicidade e prosperidade. Afonso não envelhecia um dia sequer. A esposa engravidou. Era uma menina. Chamou-a de Núbia. Assim, viveram felizes por muito tempo, até que o 7º dia. Afonso já se tornara um grande comerciante, era rico, mas não deixava de abrir o seu comércio, todos os dias pela manhã. Era o primeiro a chegar. Ao entrar no estabelecimento, tomou o maior susto de sua vida, pois sobre o balcão de atendimento estava ele. O famigerado e odioso livro, intacto. Ele não entendia o que estava vendo. Tinha dado cabo do exemplar na fogueira. Afonso pensou em queimá-lo outra vez. Como sempre, a curiosidade do sujeito foi maior que a própria vontade. Abriu-o e deparou-se com algo inimaginável. 7º dia. Dê-me em sacrifício a tua mulher e a tua filha essa noite. Não retirarei tua beleza, caso fales comigo novamente. Porém, a formosura de nada mais lhe servirá. Vai e obedeça, pois agora tu sabes quem eu sou. Afonso não titubeou. Mais uma vez fechou o livro e o destruiu no fogo. Amava demais sua esposa e sua filha, e não se sujeitaria a tamanha crueldade. Fez a escolha final. Epílogo. Como sei de tudo isso? Sou a única filha de Afonso, que hoje tem 84 anos de idade e vive entravada em uma cadeira de rodas. Como sei de tudo isso? Sou a única filha de Afonso que hoje... Afonso tem 84 anos. Única filha de Afonso que hoje tem 84 anos de idade e vive entrevado numa cadeira de rodas. Minha mãe nunca o abandonou. Cuida dele até hoje, mesmo não se parecendo em nada com suas fotografias no álbum de casamento. Era verdadeiramente lindo. Meu pai comunica-se com muita dificuldade devido à doença misteriosa e degenerativa que o acometeu. Entretanto, ele ainda consegue balbuciar palavras inteligíveis. Guardou seu segredo por muitos anos e talvez, percebendo a involução de seu quadro de saúde, com muito esforço resolveu contar a mim e a minha velha mãe, somente agora, toda a estranha história de uma vida muito sofrida. Nós não o julgamos e o sentimento que nos invade é de amor e gratidão. Mesmo que tenha feito coisas das quais se envergonha e se arrepende, no fim escolheu salvaguardar a sua família em detrimento de si mesmo. Ele é e sempre será o meu herói. E vocês, assombrados, escolheriam o amor ou a beleza eterna? Um abraço a todos. Fim.
Gente, que livro é esse? Que é isso? Ah, eu escolheria a família, claro, sim, né? Mas não duvido, não. Tem gente que eu tenho certeza que tem gente aí que escolher a beleza. Custe o que custar. Tem gente que talvez esteja pedindo, cadê esse livro que não aparece na minha frente? Que sou capaz de fazer tudo. Tem gente assim, sim. Mas, olha só, e aí? Fica com essa história aí, gente. Deixem suas opiniões aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. E aí, hein? Bom, mais uma dos interessantes contos do Senhor Fulanesto, que são relatos, né, que ele recebe lá no canal dele e ele transforma, ele deixa escrito de uma forma que parece um conto, mas é um relato enviado a ele. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada, Fulanesto. Beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.